Imagine acordar em uma madrugada e perceber que a sua cidade inteira está em chamas. O fogo consome casas, templos, mercados, e não há nada que possa ser feito para detê-lo. Esse foi o cenário que os romanos viveram em julho do ano 64 d, quando o chamado Grande Incêndio de Roma devastou quase toda a capital do império mais poderoso do mundo. Mas a grande pergunta que atravessa os séculos é: esse incêndio foi apenas um acidente? Ou teria sido uma conspiração cuidadosamente arquitetada? O incêndio começou na região do Circo Máximo, um lugar de multidões, de espetáculos e de comércio. As chamas se espalharam rapidamente, alimentadas pelas construções de madeira e pelos ventos fortes da noite. Durante 6 dias, Roma foi engolida pelo fogo. Dos 14 bairros da cidade, apenas 4 escaparam ilesos, enquanto outros foram completamente destruídos. A população ficou desesperada, muitos perderam tudo, e a cidade entrou em colapso. É nesse cenário de destruição que surge a figura do imperador Nero. A história oficial, registrada por alguns cronistas da época, diz que ele estava em sua vila em Anzio quando o fogo começou. Porém, relatos mais dramáticos afirmam que, enquanto Roma ardia, Nero teria assistido às chamas tocando sua lira e cantando versos sobre a queda de Troia. Essa imagem, mesmo contestada, se tornou uma das mais marcantes da história, um imperador insensível diante da tragédia de seu povo. Mas será que essa cena aconteceu de verdade? Há indícios de que essa narrativa tenha sido criada pelos inimigos políticos de Nero, interessados em manchar sua reputação. O que se sabe é que, de fato, quando voltou a Roma, Nero ordenou medidas de socorro, abriu seus jardins para abrigar os desabrigados, organizou distribuição de alimentos e até planejou uma nova reconstrução da cidade, agora com ruas mais largas e construções de pedra, justamente para evitar que outro incêndio se espalhasse da mesma forma. Ainda assim, a dúvida permaneceu. Teria Nero aproveitado a tragédia para seus próprios interesses? Muitos acreditam que sim. Afinal, após o incêndio, Nero iniciou a construção da chamada Domus Aurea, a Casa Dourada, um palácio gigantesco com jardins, lagos artificiais e salões luxuosos, justamente em uma área devastada pelas chamas. Isso alimentou as suspeitas de que ele teria ateado fogo à própria cidade para abrir espaço para seus projetos pessoais. Mas há outra versão, igualmente intrigante. Para se livrar das acusações, Nero teria apontado o dedo para uma pequena seita que começava a crescer em Roma, os cristãos. Eles foram acusados de incendiar a cidade, sofreram perseguições brutais e muitos foram mortos em espetáculos cruéis, servindo como bodes expiatórios de uma tragédia que até hoje não sabemos se foi natural, acidental ou proposital. E você, o que acha? Foi um acidente alimentado pelo caos de uma cidade lotada e mal planejada? Ou teria sido uma conspiração política, seja de Nero ou de seus inimigos, para justificar perseguições e manipular o poder? O fato é que o grande incêndio de Roma não destruiu apenas prédios e ruas. Ele incendiou também a confiança do povo em seus governantes, deixou marcas profundas na política e na religião, e até hoje levanta debates apaixonados entre historiadores. E se você gostou dessa história, já se inscreva no canal. Deixe o seu comentário sobre qual versão você acredita, curta o vídeo e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Porque no próximo vídeo, vamos mergulhar em outra polêmica histórica que continua intrigando o mundo até hoje. Olá pessoal, hoje vou contar uma história que mistura mistério, poder e uma das maiores tragédias da Roma antiga. Já se perguntou se o imperador Nero realmente incendiou Roma? Vamos descobrir juntos. Imagine Roma no ano 64 d.C., uma noite quente de julho, quando de repente, pequenas chamas começam a surgir próximo ao Circo Máximo. Em questão de horas, o fogo se espalhou de forma devastadora, consumindo bairros inteiros da cidade. Durante 6 longos dias, as chamas dançaram sobre Roma, destruindo tudo em seu caminho. O calor era tão intenso que até as estátuas de bronze derreteram. Dos 14 distritos da cidade, apenas 4 escaparam completamente ilesos. Foi um desastre sem precedentes. Mas aqui começa o mistério que intriga historiadores até hoje. Foi mesmo um acidente? Muitos rumores começaram a circular. O mais famoso deles dizia que o próprio imperador Nero havia ordenado o incêndio, e que enquanto Roma queimava, ele tocava sua lira do alto de uma colina, compondo versos sobre a destruição de Troia. Mas será que isso faz sentido? Os registros históricos nos mostram outro lado. Nero estava em Antium, a 60 quilômetros de Roma, quando o incêndio começou. Ao saber da notícia, ele correu de volta à cidade e organizou esforços de resgate. Abriu seus palácios para abrigar os desabrigados e até importou grãos para alimentar a população. Porém, algo curioso aconteceu depois.
sobre as cinzas da Roma destruída. Nero começou a construir seu ambicioso projeto Menos a Domus Aurea, um palácio dourado de proporções gigantescas. Isso alimentou ainda mais as suspeitas sobre suas verdadeiras intenções. E quando as pessoas começaram a questionar demais, Nero encontrou seus bodes expiatórios perfeitos. Os cristãos, uma nova seita que já era vista com desconfiança pelos romanos. Começou então uma terrível perseguição, com cristãos sendo executados de formas cruéis, em espetáculos públicos. Então o que realmente aconteceu naquela noite de julho? Foi um terrível acidente causado pelo calor e pela estrutura precária das construções romanas? Uma conspiração política? Ou realmente, obra de Nero? A verdade é que talvez nunca saibamos com certeza. O grande incêndio de Roma permanece como um dos maiores mistérios da história antiga, nos lembrando como eventos históricos podem ser distorcidos e manipulados ao longo do tempo. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem muito mais conteúdo histórico interessante por vir. Nos vemos no próximo vídeo.